Robson Oliveira apresenta uma nova abordagem sobre a política de Rondônia. Podcast Resenha Política com Robson Oliveira. Olá, amigos do nosso podcast Resenha Política. Nos acompanhe, continue compartilhando. Essa semana, uma semana movimentada na política do Estado e na política penitenciária do Estado. Hoje nós vamos entrevistar Marcos Rito. Marcos Rito andou aí levando umas bordoadas da mídia na Assembleia Legislativa, quase leva um cacete na Assembleia Legislativa. Claro que é exagero meu, é uma brincadeira, mas vamos perguntar de tudo aqui, sobre a política penitenciária do Estado de Rondônia, como é que está, nacional também, vamos dar uma pincelada lá para saber como é que estão as políticas presidiárias desse país, um país que cada dia está mais violento. Então nos acompanhe nas nossas plataformas, no site Rondônia Dinâmica, no nosso canal no YouTube e também na rede de TV Rema. Todo sábado e domingo às 23 horas, esses podcasts são reprisados lá. Então compartilhe, continue conosco e vamos já começando aqui. Bora. Marcos Rito, tu vem de onde, rapaz? É um prazer te conhecer, não lhe conhecia pessoalmente, e acompanho o teu trabalho aí nas penitenciárias de Rondônia, que não é nada fácil. Eu sei que de vez em quando aí tem fugas, de vez em quando não. Estão te dizendo que tu tá liberando toda semana. E a gente vai conversar aqui. Tu és de onde? Chegasse onde? Viesse de onde? Qual é a tua especialidade do ponto de vista profissional em política penitenciária? Bem, é um prazer também conhecê-lo pessoalmente, estar aqui junto com todos que também vão assistir. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Na terra do governador. Terra do governador. Sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Morei em Brasília por praticamente 30 anos antes de vir para cá. Me falaram que tu trabalhasse com aquele monstro, no bom sentido, Thomas Bastos, né, no Ministério da Justiça. Trabalhei no Ministério da Justiça na gestão do Thomas Bastos, na gestão do Tarso Genro, na gestão de vários ministros entre 2004 e começo de 2019. E como tu viesse parar em Rondônia aqui? Porque tu é novo aqui, né? Eu sou novo aqui, mas sempre vim ao Estado. Quando trabalhava no Ministério da Justiça, das funções que eu tinha era fiscalizar os convênios federais com os estados e também a implementação das políticas penais. Então eu vim a Rondônia, de 2006 até 2017, 2018, eu vim muito a Rondônia. Como fiscal, para contribuir também nas políticas penais do Estado. O menino era muito ligeiro aí, esse povo era muito ligeiro, né? O Estado, no começo dos anos 2000, tinha uma certa lentidão para a execução dos recursos. Não há nada de errado no sentido de desvio de recursos, nada disso eu consegui constatar. Mas, às vezes, a burocracia do Estado travava algumas coisas. Mas depois começou a se desenvolver melhor, no começo da década de 2010, ali, 2015 em diante, começou a desenvolver bem. Então eu vinha fiscalizar, foi quando eu conheci o governador. O governador era secretário de Justiça. No governo Confúcio, né? Confúcio, o governador era secretário de Justiça, ficou secretário de Justiça de 2014 a 2018, quando saiu para a eleição. E eu vinha fiscalizar e contribuir para a política penal também. Então nós estreitamos os laços nesse sentido. Eu sou advogado de formação, mas trabalho com sistema prisional, gestão do sistema prisional há 21 anos. E o governador, nós trocamos ali algumas figurinhas. Se eu não me engano, você preside, né, o Conselho Nacional, né? Perfeito. Eu estou no final do meu segundo mandato do Conselho Nacional de Secretários de Justiça e Administração Penitenciária. As duas eleições de maneira unânime, isso é muito bom, que mostra a força. E é a primeira vez que Rondônia tem um secretário presidindo o Conselho Nacional de Secretários de Justiça, por 2 mandatos. O mandato termina agora em maio, vai ter uma outra eleição, não posso mais me candidatar, já fui reeleito. Mas o Conselho é um conselho que reúne todos os secretários de Justiça para debater as políticas penais, boas práticas, também articular para a melhoria da legislação junto ao governo federal, junto ao Ministério da Justiça. E, paralelo a isso tudo, eu também sou membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. É um conselho mais antigo da República. É um conselho instituído pelo Ministério da Justiça. O ministro da Justiça ele indica 13 pessoas para titulares e 13 suplentes. Eu sou um dos titulares. Então o ministro pode indicar qualquer pessoa no país. E eu já fui reconduzido também no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, também como secretário de Justiça de Rondônia. O Brasil está vivendo uma crise na segurança pública incomensurável e termina tendo um reflexo direto nas políticas penitenciárias. Sim, claro. Né? Uma das críticas que hoje você é alvo é de que
os presos aqui em Rondônia andam escapulindo, eles passam um tempozinho no presídio, depois sai para tomar cerveja, coisa e tal, e não volta mais. Então, tu tá facilitando mesmo a saída desse povo? Eu vou lhe... Ou tu tá com a chave ali? Eu vou lhe responder de uma maneira bem humorada, mas de uma maneira séria. Aqui é um bate-papo. De uma maneira bem humorada, mas de maneira séria. Como você ainda não me conhece, você tem a obrigação de fazer essa pergunta. Claro. Se me conhecesse... Mas se eu não conhecesse, se eu conhecesse, eu também faria. Se conhecesse, provavelmente não faria, mas faria pelo seu trabalho, claro. Mas de maneira alguma. O que acontece? Se nós pararmos para analisar, vamos começar com questões matemáticas, percentualmente. O número de presos que trabalham no Estado, hoje nós temos, primeiro, Rondônia é o primeiro lugar no país em percentual de presos trabalhando. Primeiro lugar no país. É a primeira vez que Rondônia é primeiro lugar em um aspecto positivo. Quantos presos estão trabalhando? Hoje nós temos... A gente conta baseado... Já que você gosta de números, vamos lá. Hoje nós temos 69,3% ou 69,6% de pessoas cumprindo pena trabalhando. É muita gente. É muita gente. A média no país é 20%. Quantos desses não voltam? Fogem? Já vou chegar lá. A média no país é 20%. O segundo lugar, que é o estado do Maranhão, tem 54%. Também desponta bastante no país. E Rondônia com 69%. De todos os presos que trabalham, se nós calcularmos uma média, menos de 2% foge. Aí há uma variação, 1%, 1,1%, 1,5%, 1,7%, dependendo do ano. Então, menos de 2% dos presos que trabalham fogem. Agora, o problema não é a fuga em si. Lógico que a questão da segurança pública, o preso foge, tudo a gente sabe. É trabalho... Não, é um problema, né? Custodiar. Um preso fugir é um problema. Mas eu digo, matematicamente, não é o problema. É o problema, assim, que uma pessoa que foge pode cometer um crime que abraça e atinge uma série de outras pessoas. Ela já está presa por isso, né? Mas a grande questão é pararmos para analisar os critérios para que as pessoas trabalhem. Os critérios, eles são postos ou pela legislação ou por normativos. O juiz da execução penal e o Ministério Público, eles acompanham, né? Acompanham, fiscalizam e ai da administração penitenciária que não colocar o preso para trabalhar, porque está previsto na lei. Sim. O gestor público, quer seja da Sejus... A LEP, né, que a gente chama Lei de Execuções Penais. Perfeito. Quer seja da Sejus, quer seja da Segurança Pública, da SESDEC, quer seja... Ele segue a legislação. Qual é a obrigação? Manter o preso custodiado, disciplina, segurança, cumprir a pena e oferecer assistência jurídica, material, capacitação profissional, oferta educacional, tudo está na lei. É porque a pena ela tem duas funções do ponto de vista da sua fundamentação. É você retribuir o castigo, em forma de castigo aquilo que você cometeu e ressocializar. O problema é que não há uma ressocialização de fato, não há uma política. Então, esse pessoal trabalhando faz parte dessa nova filosofia de vocês para trazer a ressocialização? Perfeito. A ressocialização, ela sempre existiu, como você falou, no conceito da pena, na constituição do conceito da pena. Mas ela começou a ter um foco maior no início dos anos 2000, em que se chegou a um absurdo de percentual de crescimento da população carcerária muito grande, dos anos 90 para os anos 2000. Houve um investimento muito grande do governo federal e dos estados nos anos 90 e começo dos anos 2000 para a segurança pública. E aí, não estou criticando o investimento, tem que ser feito. Só que quando você investe numa ponta e não investe na outra, você tem o que nós tivemos, que é um caos e superlotação carcerária no país inteiro. Eu estou investindo para aprender e investigar, mas não estou investindo na estruturação de penitenciária no início dos anos 2000. E não estou investindo na ressocialização. Não adianta. Se o cara está preso e entra, uma hora ele vai sair. O Brasil não tem pena de morte. O Brasil não tem pena perpétua. Você não pode matar o cara dentro da unidade prisional. Ele vai sair. Tem um professor da USP que falava muito, eu sempre digo essa mesma frase. Professor Alvino de Sá, já falecido da USP. Tive a oportunidade de conversar bastante com ele lá no Ministério da Justiça. Ele sempre falava, pessoal, o preso hoje está contido. Amanhã ele estará contigo. Ele vai sair. E qual é o trabalho do Estado? É fazer com que ele saia mais comprometido com o crime e com uma índole muito mais complicada do que entrou? Ou tentar resolver, pavimentar a estrada para o cara, se quiser seguir, uma estrada de não voltar para o crime e seguir? Porque quem não conhece, Robson, mas quem trabalha com isso há algum tempo, sabe que a parte significativa da população carcerária não quer voltar para o crime. Às vezes o cara não consegue, é diferente. Mas ele não quer. Qual é o percentual de retorno desses que são presos, fazem a progressão de pena, enfim, depois pega a liberdade, paga a pena? É grande esse retorno? Vamos lá.
Infelizmente, no país nós não temos um dado certinho sobre... Mas como não tem? Porque Não o tem. caba entra preso, está lá, tem um mandato de prisão, vocês botam lá no computador, vocês não têm isso. Não é muito simples, porque anteriormente se calculava reincidência criminal. Certo. Reincidência é uma coisa, reentrada é outra e reiteração criminosa é outra. Mas as três não estão intrinsecamente uma ligada na outra? Não Por que necessariamente. Reincidência vai desde o termo de cometer o crime até, por exemplo, a condenação. Reiteração criminosa é cometer o crime. E a reentrada é o cometer o crime e entrou. Me perdoe, Marcos, mas aí a gente já muito entrando na conceituoso. discussão. Mas eu sei, eu entendo. A gente está entrando na questão da individualização das condutas, Isso. das condutas típicas criminais. Mas, no geral, trocando em miúdo, independente se é provisório ou não, há aí eu vou botar a palavra incidência, há uma incidência enorme de presos que cometeram eventualmente delito, mas não está transitado, e volta. Sim. É isso que eu estou perguntando. É grande ou... Como eu falei, nós não temos um dado nacional. Tivemos uma pesquisa um tempo atrás do governo federal com a Universidade Federal do Ceará e apontou que, nós até achávamos que seria maior esse número, mas apontou que em média 50% a 55% das pessoas retornam. É alto. É alto. É enorme. É alto. Agora, não significa que é alto que nós vamos parar de fazer. Sim. Esse é o principal questionamento. Quando eu tenho uma pessoa, não vou nem tratar com percentual, tratar com um número real. Quando eu tenho uma pessoa que não volta para o cárcere, ou que não comete crime, vamos pensar que quem não comete crime. O cárcere é o desenrolar, mas uma pessoa que não comete o crime, eu estou aí com tranquilidade. Se for um crime contra o patrimônio, por exemplo, a pessoa antes de ser presa, ela já cometeu 4, 5, 6 vezes o crime. Então, se eu tenho uma pessoa que não comete o crime que não volta, eu tenho fácil 5 famílias, no mínimo 5 famílias, 10, dependendo do número de pessoas, que não foram atingidas diretamente pelo crime, pela criminalidade, que não estão como vítimas de uma sociedade ou vítimas de uma situação de cometimento de crime na área da segurança pública. O que isso faz? Cada pessoa que não volta é uma conquista, porque eu não tenho prisão perpétua. Porque me parece, eu estou falando, eu não tenho os dados concretos, não, você tem uma parcela enorme de crimes contra o patrimônio, alguns crimes contra a vida, mas em Rondônia o crime de tráfico de droga, ele é uma incidência No país inteiro. Sim, mas eu estou dizendo no país inteiro, sim, com certeza. Mas como a gente está falando de Rondônia, eu vou voltar na pergunta sobre as fugas. É uma incidência muito grande e uma grande preocupação. Eu conversando com um sociólogo um dia desse, professor da Uni, ele dizia que essa população de presidiários de envolvimento com tráfico de droga, ele se dá entre 18 a 30 anos. Quer dizer, isso é uma catástrofe. Porque se ele voltar, só cresce. A maior parte da população carcerária está incluída entre 18 e 30 ou 18 e 35 anos, independente do tipo de crime. Como a maioria dos crimes qualquer um deles, como a maioria dos crimes hoje está relacionado ao tráfico, aí é tráfico, associação, às vezes até o próprio roubo, furto também está relacionado ao tráfico. A maioria da população carcerária está entre 18 e 35 anos. É uma idade que é uma população economicamente ativa, que deveria estar trabalhando, contribuindo para si, para a família e para a sociedade. E não está fazendo. Não está fazendo. Então, se eu não tenho prisão perpétua e nem pena de morte, o que eu vou fazer com o cara depois dos 35 anos? Porque se ele comete o crime com 18, 19, 20, com 30 ele já está progredindo para o semiaberto. Às vezes até antes, dependendo da pena. Nós vamos fazer o quê? Vamos novamente deixar ele cometer crime para aprender de novo ou morrer? Eu não estou aqui para defender, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de quem comete crime, como diz, passar a mão na cabeça de bandido. Não é a minha ideia. A minha ideia é cumprir a lei e tentar fazer o melhor com a lei que nós temos. Compreendo. E tem que ser feito, né? Eu sou gestor, eu não estou aqui para falar, olha, eu acho que o preso não tem que trabalhar, não tem que estudar, como dizem os outros, ele tem que se ferrar. Cara, isso não é meu papel. Eu não tenho que trazer para a gestão a minha opinião. Inclusive, eu acho que ele tem que trabalhar e pagar pela... Mas é justamente isso, porque o trabalho ele reintegra e ele retorna isso para a sociedade. Quer ver um exemplo? E que eu sempre gosto de trazer, que é um exemplo que começa a convencer as pessoas. Ano passado, o Estado movimentou 22 milhões de reais com o trabalho do preso.
22 milhões de reais. Qual o gasto per capita por cada preso? Gasta para os cofres do governo de Rondônia? Em média, R$ 2.500 por mês. Então vamos fazer aqui. Então, 2.500 conto todo mês o contribuinte paga para deixar o cara preso lá. Em média. No país nós temos estados com muito mais, mas aqui no estado de Rondônia, 2.500. Ano passado foram 22 milhões e 400, eu acho, 500, que movimentou. 25% desse recurso fica para o estado, para investir. Então, nós pegamos aproximadamente 5 milhões do trabalho do preso, 5 milhões, para utilizar para várias questões dentro da Secretaria de Justiça. Entre elas, comprar colete balístico, munição. Já utilizamos nos anos anteriores para comprar armamento, para comprar oficina de trabalho e capacitação do preso. Então, o trabalho do preso não só reintegra, como retorna para os cofres públicos uma possibilidade de aumentar o investimento para a própria segurança pública e para o próprio sistema penitenciário. E foi feito assim. As últimas aquisições de pistola que nós fizemos na Secretaria, quase 1.000 pistolas, foi com recurso do fundo, proveniente do trabalho do preso, e com recurso de emenda parlamentar, do deputado à época. Então, é uma questão que o preso, o trabalho reintegra o preso e contribui para a sociedade. Sim. E aquela velha história, até os mais radicais, o preso tem que trabalhar para pagar a conta. Quando o cara trabalha, o povo diz que a gente está dando mole para o preso. Mas falando nisso, dando mole para o preso, eu vou insistir, para o preso, Vamos lá. eu vou insistir nessa pergunta, porque saiu toda a mídia aqui em Rondônia, que fugiu um serial killer lá. Certo. Teria fugido um serial. Não, eu fui checar, ele a tipificação dele, do crime dele, não era daquilo, era um assassino mesmo. Ele estava condenado por um homicídio, isso mesmo. Homicídio, um assassino. Porque ele foi facilitado, você abriu um procedimento interno para investigar. Como é que um cara sai lá de dentro de uma penitenciária de segurança máxima? Porque me parece que ele está com o crime transitado em julgado, né? Ele está pagando pena. Né? Ele não saiu lá de dentro. O que acontece? Depois que a pessoa está presa e cumpre um determinado quantitativo. Aí faz a progressão. Né? Você tem direito a progredir, e mesmo antes de progredir, existem critérios para que a pessoa possa estar apta ou disponível para trabalhar. Então, eu não tenho trabalho... São critérios rígidos? São critérios... Porque você tem sociopatas que, mesmo que você tenha esses critérios, você tem que ter cuidado. Não pode... Sim, agora, eu só posso dizer que a pessoa é sociopata ou tem algum transtorno se tiver um laudo nesse sentido. Sim, claro. E 99% das pessoas não tem esse tipo de laudo. Então, eu não estou dizendo que foi essa situação é uma questão específica, mas outras pessoas que cometem crime... Mas você tem acompanhado na mídia essa crítica muito grande a você. Claro, né? Claro, só que existem critérios objetivos, Robson. Se for eu o secretário, ou você como secretário, ou qualquer pessoa como secretário, ele vai aplicar os requisitos. E não é o secretário que escolhe, os requisitos estão lá. Aí como é que ele fugiu? Vamos lá, ele pegou ele tinha bom comportamento, ele tinha bom comportamento. 60% da pena ele já 60% tinha, da pena, bom comportamento. São os critérios. Né? Ele estava numa unidade prisional que, para entrar para aquela unidade, ele já precisa passar por um formulário. Tem que dar parecer do Ministério Público, né? O formulário da unidade que ele estava, quem constrói esse formulário é a Sejus, com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Defensoria, com o Conselho Penitenciário, num comitê interinstitucional que monta esse formulário. Perfeito. Então, para entrar nessa unidade já tinha esse formulário. E dentro da unidade ainda tem a comissão de classificação que separa aqueles presos lá para ver quem pode trabalhar ou não. Então, as cautelas devidas foram feitas. Inclusive a escolta, eles estavam sendo escoltados para um trabalho. Só que aí existe uma questão. A escolta, o rapaz está trabalhando, ele, qualquer outro preso está trabalhando. O policial penal está ali escoltando. Se o cara resolver correr, o que o policial penal vai fazer? Vai dar um tiro nas costas dele? Não vai fazer isso. Vai continuar correndo atrás para tentar pegar. O preso ele não usa algema de tornozelo. Isso não existe no país. Algema de tornozelo para quem está trabalhando externamente. Senão não tinha os outros critérios. Então, é uma questão é uma linha muito tênue. Todas as classificações, todas as cautelas para que isso não aconteça foram feitas. Pois é. Por isso que eu digo que 1% foge. Eu vou pegar na tua terminologia, é uma linha muito tênue. Por ser uma linha muito tênue, é quando você espera que o Estado, quando passa todas essas etapas e o preso está classificado, está apto para fazer aquele trabalho externo, não tem que ter um cuidado dobrado, já que o cara não pode dar um tiro nele, não pode botar corrente. Não está faltando aí gestão, não, para que ele não saia correndo e o cara não consiga pegar. Não é dobrar a vigilância, alguma coisa tem que ser feita, porque senão vira moda, vira um caos. O cuidado realizado é a escolta. Quando há um trabalho interno, não tem escolta. Quando o trabalho é externo, há escolta. Não, nesse caso do externo, eu estou falando. A escolta estava presente. Mas era suficiente? Sim, era suficiente. Era suficiente. Essa que é a questão, a escolta é suficiente.
Agora, quando você... Por isso todos os critérios anteriores, porque, olha, não o perfil, apesar de ter cometido crime A, B ou C, o perfil nos últimos anos de cumprimento de pena, de comportamento, de todos os outros indicadores, tendem a dizer que essa pessoa não vai tentar fugir e vai trabalhar direito. Por mais que se trate de uma questão de segurança pública, é subjetivo demais. É subjetivo. E foi o que eu disse, pouco mais de 1% dos presos que trabalham externamente fogem. Mas sim, acontece a fuga. E detalhe, ainda tem a fuga também de quem está preso. Que também tem uma outra dinâmica de material ilícito que entra, que consegue passar às vezes pelo pórtico, pelo raio-x e pelo scanner corporal. Às vezes com conveniência também do agente público. Às vezes com conivência do agente público ou trazido pela visita e também não devidamente fiscalizado. Eu não estou dizendo aqui, aí vem uma outra dinâmica aqui. 99,9% dos policiais penais do Estado são pessoas sérias, são servidores públicos sérios que trabalham. Assim como tem advogado corrupto, tem secretário corrupto, tem jornalista que é corrupto, nós vamos ter policiais penais corruptos, isso acontece. Sociedade. Só que esse 1%, de repente, que faz a coisa errada, impacta no trabalho de todo mundo. Olha o que é, digamos que você tem um servidor que deixa entrar uma serra, ou alguma coisa desse tipo, na fuga, foge 1, 2, 10 presos. Durante uma fuga, um policial penal pode ser agredido, pode ser pego de surpresa. Pode ser morto. E tudo isso por causa do colega. Então, eu não estou... Qual é a ideia? Eu digo isso não é para tirar a responsabilidade da gestão, não é essa a dinâmica. Mas, por exemplo, não é o secretário, como dizem algumas notícias, algumas matérias, que escolhe o preso. O secretário escolheu o preso porque queria facilitar para o preso. Isso não existe. Nós temos 44 unidades no estado. São 7 mil presos. Está calma hoje? Está relativamente calmo. Por que eu digo relativamente? Sistema prisional... Eu faço essa pergunta porque você deve conhecer, você não estava aqui morando aí, mas deve ter conhecido, acompanhado o que aconteceu no Urso Branco. Sim. Há 10 anos, não, mais. Foi 2002. 20 anos atrás. Sim, tanto que quando eu vinha já em 2006, eu acompanhava muito as missões da Corte Interamericana quando vinham aqui. Tínhamos reuniões, inclusive no próprio Urso Branco, na brinquedoteca do Urso Branco, eu vinha pelo governo federal para acompanhar. Por isso que eu digo que eu não estou aqui a passeio só há 5 anos, eu estou aqui desde 2006 acompanhando as questões. E a Corte Interamericana veio junto. Inclusive tivemos uma decisão, acho que é uma coisa que não foi divulgado ainda, tivemos agora há uns 15 dias uma decisão da Justiça Federal. O Ministério Público Federal tinha entrado contra o governo do Estado e a Sejus, dizendo que nós não estávamos fazendo o que tinha sido pactuado com a Corte. A decisão judicial disse justamente o contrário. A Justiça Federal falou, não, o Estado está realizando dentro do possível as atividades, fazendo todas as questões de trabalho, as questões de segurança, de disciplina, trazendo os instrumentos públicos que foram acordados. Então saiu aos 15 dias essa decisão. Ou seja, o Estado está correndo atrás do prejuízo que teve no início dos anos 2000. E isso está acontecendo, Robson. Por mais que queiram plantar algo que não existe, nós temos uma escola de serviços penais que capacita o servidor, que ano após ano agora é recordista em certificados em cursos operacionais, cursos na área de direitos humanos, cursos na área de administração pública, cursos na área de planejamento, gestão, estratégica. O policial penal, o servidor da Sejus não tem que saber só como é que opera uma calibre 12. O cara tem que estar preparado para a gestão. O servidor público hoje tem que saber de tudo. Então, valorização do servidor. Tivemos em 2021 um aumento, depois o governador deu um aumento para a Força de Segurança Pública. O salário do policial penal, quando o governador entrou em 2019, era R$2.000, 1.900, R$2.000. O salário final do policial penal. É muito pouco. Muito pouco. O governador vai sair agora em 2026 entregando um salário de R$8.090. Você vai dizer, é o melhor salário do país? Não, não é. Só que o governador quadruplicou o salário do policial penal. Ele conhece a área que ele foi secretário. Então não adianta dizer que a gestão não valoriza o policial penal, porque isso não existe. Pois embora você diga que o servidor penal, o policial penal, que antigamente a gente chamava agente penitenciário, isso mesmo. Mas houve uma mudança constitucional e transformou-se em polícia penal. Isso. Aqui em 2021 foi feita a lei que regulamentou. Eu acompanhei. Embora você diga isso, o deputado estadual Edivaldo Neves, ele é oriundo da categoria. Sim. Ele foi eleito, mas ele é policial penal. Perfeito. Eu vi pelas mídias sociais ele foi muito ríspido, ele chamou de incompetente, esculhambou com você na audiência pública, ou foi numa convocação pública que ele fez lá para o senhor, você mesmo, né, pai? Não, pode me chamar de você, por favor. Você lá comparecer. E lá eu vi que ele disse que ou o governador te demitia, ou ele se demitia da base do governo. Perfeito. Essa palavra demitir da base do governo é meramente retórica, certo. Mas ele sairia da base do governo.
O governador vai te demitir? Bem, até onde eu sei, não pretende. Não pretende, e pelo que eu tenho conversado com ele, não pretende. Não O governador, Robson, é uma pessoa, você já conhece ele já há algum tempo também, eu também já o conheço desde 2014. É uma pessoa muito reta, muito tranquila, bastante correta. O governador, acredito, não vê motivo para minha demissão. Até porque tudo que tem sido entregue nos últimos anos para o sistema prisional tem o aval dele, claro, os louros sempre são do governador do estado, mas tem a questão do gestor que está propiciando isso. Eu não faço nada sem autorização do Mas governador. você sabe que o governo não depende, não é só o ato administrativo em si bem feito, Claro. é as relações políticas. Perfeito. E a pergunta foi exatamente isso. Ele disse que sairia da base do governo se tu não for demitido. Mas- Ele saiu da base do governo? Eu não sei. Não tenho essa Não, eu vou perguntar a ele, eu vou não convidar tenho essa ele. informação. De qualquer maneira, Mas naquele momento você estava... naquele momento a minha resposta foi o seguinte, que o governador do estado não cede à chantagem. O governador Marcos Rocha não cede à chantagem, é uma pessoa correta. Então o deputado é um chantagista. Bem, naquela ocasião, a fala dele, sim. Naquela ocasião. Se ele exerce isso ou se está falando apenas na tribuna para, como diz os outros, lacrar ou fazer corte para o Instagram, eu já não sei. Mas aquela fala, sim. Porque diz, olha, se o senhor demitir, eu mando 5 milhões em emenda. Detalhe, a Sejus, o Estado, eu faço a gestão de 500 milhões ano. Não vai ser os 5 milhões que vai mudar o mundo. Só que o detalhe, o deputado está no terceiro mandato. Ele não mandou nenhum real para a Polícia Penal ainda até o terceiro mandato. Vai mandar agora depois fazendo uma Ele ameaça? está no terceiro mandato. Terceiro mandato não, perdão. Terceiro ano de mandato. Tu quer lacrar? não, porque aí lacrar errado não dá certo. Terceiro ano de mandato. E não mandou nenhum real para a Polícia Penal. Aí, quando ele foi Nada. Nem para a categoria dele? Não, zero. Aí quando eu cobro isso e falo, porque ele se diz o deputado referência da categoria Sim. e tal, quando eu cobro isso em plenário, ele vem, não, mas é porque eu não gosto do senhor, o senhor é incompetente, vai gerir o recurso público, o senhor só quer saber da vida boa pro preso e não pro policial. Peraí, mas eu falei, deputado, o senhor tá esquecendo de uma coisa. Ele aponta a tua incompetência, onde é que tá? Ou só fala? Fala da incompetência e fala que eu persigo os servidores. Isso não, Pois é, não essa faz seria a sentido. segunda. Tu perseguiu quem? Não sei. E como é que alguém vai te chamar de perseguidor? Alguém vai dizer, ó, tá perseguindo fulano. Ó, o que acontece, e aí cada um interpreta da maneira que Sim. quer. De 2020 até agora, foram demitidos 25 servidores no âmbito da Secretaria de Justiça. Envolvido em Uma série de questões. malfeitos. Ou corrupção, ou tortura, ou malfeitos que levaram a uma demissão. 25, se eu não me engano. Muito mais do que toda a história da Secretaria de Justiça. Só que são servidores que cometeram um ato, que o judiciário não desfez a demissão, acho que só desfez de um, ou seja, está com um índice certo de demissão. Talvez isso ele queira dizer nesse sentido. Mas eu relevo muita coisa da fala do deputado, porque nós estamos perto de uma eleição do sindicato. E que ele está se candidatando para vice-presidente. Até a eleição agora do sindicato. Tem eleição agora em abril. Então, até o meio do ano passado, Então não você tinha esse tipo de reputa ataque. toda essa confusão, essa chantagem das eleições da categoria. A fala dele provavelmente tem a ver com a eleição da categoria. Até porque até o meio do ano passado nós não tínhamos esse tipo de problema. Ele já foi teu amiguinho, teu amiguinho? Eu nunca tive. Não tenho nem amizade e nem problema com o Mas deputado. antes dessa... Não, era um trato cordial, normal, como todos os outros componentes do sindicato. Um trato normal. Em que sempre há solicitações voltadas para a carreira, algumas são atendidas, lógico, pelo governo, outras não, faz parte, não tem como atender tudo. Então, por isso que eu digo, eu sou bem tranquilo, eu nunca tive problema e nem tive amizade com o deputado. Mas esse tipo de ataque nos últimos meses deve ter um motivo. Eu só consigo ver essa questão da eleição. Então, ele reporta que eu defendo determinada chapa para o sindicato. Isso não procede. Eu não me envolvo em eleição de sindicato, assim como na última eleição também não me envolvi. Sabe por quê? Eu sou o gestor. Se eu me envolvo se eu apoio a chapa A e quem ganha é a B, a chapa B já acha que eu vou ter algum problema com a chapa B porque eu apoiei a A. Eu não apoio ninguém. Eu não quero saber quem vai ganhar o sindicato. Para mim não interessa. O que interessa é que quem ganhe venha tratar com todo respeito com a Secretaria de Justiça. Pode ser A, B ou C. Marcos, você poderia me responder com segurança de que a população de Rondônia, e especialmente de Porto Velho, que vive... Nós passamos por uma crise da segurança pública enorme recentemente, que causou muita preocupação e muito medo ao porto-velhense, que pode dormir tranquilo, que os bichinhos que estão lá dentro estão tudo presinhos, a chave está bem guardada, ninguém está sendo liberado. Você tocou num aspecto
que é a questão do que nós tivemos agora em janeiro, uma série de questões que, em muitas matérias, estão atribuídas ao sistema penitenciário essa crise. Isso não procede. Por que não procede? Porque em muitas matérias dizem que as ordens saíram de dentro do sistema prisional e eu estou esperando alguém me apontar de onde Não, saiu. o crime organizado nacionalmente, se Não, você entrar faz no parte Google, do sistema prisional. Claro, o sistema prisional faz quem parte está da lá crise. dentro dá ordem para quem está fora. Sim, mas eu estou falando especificamente sobre essa questão de janeiro. Eu estou até hoje esperando alguém me mostrar que saiu daqui do Mas sistema vocês prisional. investigaram isso Claro, internamente? polícia, todas as inteligências investigam. Então, Vocês têm um setor de inteligência também? claro, a Secretaria de Justiça tem um setor de inteligência, trabalha nas forças-tarefas todas, na FICO e na FTICO, junto com todas as outras forças. Mas Tem um não fica alinhamento- bisbilhotando os inimigos, não. Não, na de política. jeito algum. Não, de porque já jeito houve denúncia. Sim, eu acredito. Aqui? Acredito, mas de jeito algum. Muitos acham que a inteligência é para fazer arapongagem, como falavam Sim, antigamente. tem Não é isso. essa. A Eu sei inteligência é para pensar Se antecipar dos fatos. se antecipar e pensar na segurança institucional do órgão. Não é nem do gestor, é institucional do órgão. Então, quando você faz a inteligência e leva a inteligência a sério, segue a doutrina nacional de inteligência, ou de Republicana, de inteligência forma penitenciária, republicana. você não faz isso. Existem pessoas que fazem inteligências paralelas nas forças, isso existe. né? Está sendo investigação do Supremo Tribunal Federal agora. E pessoas que dizem que são da inteligência não são, que se acham da inteligência e vão fazendo coisa, que pegam informações ou da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Penal, e repassam essas informações para outros órgãos e não repassam para o próprio órgão, por exemplo. Isso fragiliza institucionalmente as instituições, qualquer instituição que seja. Sim. Então, só para finalizar e responder a sua pergunta. Então, essa questão de janeiro, existem algumas fontes de que teria vindo do sistema prisional do Mato Grosso, algumas questões sobre o Rio de Janeiro também. E daqui de Rondônia nós não temos essa configuração, essa confirmação. Mas tudo bem. Então, o pessoal gosta de reportar algumas coisas do sistema prisional, que tem culpa de muita coisa, claro, mas nem sempre de tudo. Sobre a questão da segurança, sim, é possível trazer que o Estado, ele compõe não só a segurança pelo sistema prisional, mas com todas as outras forças de segurança. Quem está cumprindo pena no estado de Rondônia e tem a atuação direta da Polícia Penal, está bem preso, está bem guardado. Isso não significa que não temos fuga, Robson. A fuga, ela é um fenômeno do sistema prisional. O sistema penitenciário federal, que nunca teve fuga em Mossoró. É verdade. E detalhe, eu trabalhei no órgão durante quase 15 anos no Departamento É verdade. Penitenciário Nacional. Ajudei a construir muitas questões de políticas penais por lá também. E houve a fuga. Houve a fuga numa unidade que tem dezenas de policiais por dia no plantão, com 200, são só 208 vagas, praticamente 200 câmeras, praticamente uma câmera para cada preso, e o preso fugiu. Então, assim, a questão é, a segurança existe, claro, mas nenhum sistema penitenciário no mundo é perfeito. É infalível. É infalível. E também um sistema que está melhorando. O Rondônia é um sistema muito frágil e hoje está se robustecendo. Marcos, estamos terminando a nossa entrevista, lamentavelmente, é um papo que afeta a todos, a população, né? Segurança pública, queira quer não, faz parte desse conjunto de segurança pública. E eu faço a última pergunta e vou explicar por quê. Durante algum tempo aqui em Rondônia, houve algumas operações e também investigações sobre a privatização da alimentação. Uhum. Como é que está? E foram descobertos em tempo pretérito alguns mal feitos. Hoje está tudo direitinho, estão fazendo as licitações, os meninos estão comendo bem lá na prisão, Olha, vocês estão pagando um preço compatível com o mercado, enfim. Robson, você tocou num assunto que eu nem ia tocar aqui pela diversidade de assuntos que nós temos, mas que é um assunto importante e de quem entende alguma coisa ou bastante sobre gestão. Não necessariamente gestão penitenciária, mas gestão de contratos, ou quem está pelo menos situado. Eu sou advogado também. Pois é, eu não sabia, então ótimo. Eu sou advogado. O que acontece? Aliás, trabalhei no escritório de dois presidentes da OAB. Então pronto. O desembargador Irã Marques e o atual. Então pronto. O que acontece? A Secretaria de Justiça, antes, tinha uma série de furos nos contratos. Furos administrativos. E eu não digo isso por colocar culpa em gestores anteriores, não é isso. Eu entendo falta de pessoal, falta de capacitação às vezes de servidor, o empresário é sempre muito esperto, então a administração precisa se qualificar para fazer isso. A Secretaria de Justiça hoje tem o seu núcleo de gestão de contratos e tem um núcleo de alimentação que gere os contratos de alimentação junto com o núcleo de contratos. A Secretaria de Justiça hoje, digo com toda a segurança, sem tirar nem pôr, se não for a secretaria mais efetiva em fiscalização de contratos de alimentação, é uma das melhores, mas deve ser a melhor. Em termos de glosa, em termos de multa,
rescisão contratual. Comigo não tem conversa, Robson, nesse sentido, não tem conversa. O fornecedor que não cumprir aquilo que foi Sabe por quê? contratado, você aplica as penalidades que o... A administração é muito clara quando contrata. Hoje, quando nós damos um edital, um TR para contratação, licitar, junto com o TR vai o manual de alimentação da Sejus, que tem os critérios de Conselho de Nutrição, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que diz o que o preso tem que comer ou não. Ali também não tem como fugir. É tantas calorias, tantos gramas de proteína, tantos gramas de carboidrato e acabou. Os meninos estão comendo bem lá? Come extremamente equilibrado. Muito mais do que eu e você, se duvidar. Porque o Estado é obrigado a entregar aquele equilíbrio nutricional. Então, e os contratos, e detalhe, comigo não tem, quando eu digo que não tem conversa, contratou. Deu uma semana, o contrato está errado, notifica. 2 semanas, ano de 2022, teve alguns empresários que foram lá conversar comigo para arrumar uma confusão. Eu falei, olha, entre na justiça. Não, peraí, eles foram arrumar confusão ou não. Foram pedir facilidade? Não, pedir facilidade não. Foram reclamar da fiscalização. Uai. Reclamar da fiscalização extremamente rigorosa. Então, chegou a ter um contrato de 9 milhões em 2022, que com 15 dias eu consegui. Mas não ofereceram nenhum lanchezinho a todo, não? Eu acho que o pessoal não tem coragem. Não, estou perguntando. Não, nunca, a mim nunca, eu acho que não tem coragem, porque sabem, só pela postura em relação aos contratos, você já vê, e não é só de alimentação não, qualquer outro, alimentação, serviços gráficos, tô com mata de registro de preço, vou pedir um serviço, não vou fazer não, porque eu só faço se for o total da ata. Peraí, meu amigo, é ata. Se é ata, eu cotei 1.000, eu posso pedir de 100 em 100, de 40 em 40, de 50, não vou fazer não vai fazer, beleza. Vão abrir um par, vai ficar sem licitar. Vocês têm registro de preço lá, né? Temos. Então, assim, a seriedade da secretaria, do trabalho da secretaria, ela trata desde a ponta, onde o policial penal é responsável por N situações dentro do sistema prisional, inclusive a fiscalização, a segurança, o levar o preso para o trabalho, assim como também a gestão do contrato. Se não tiver gestão do contrato de alimentação, lá na ponta o preso fica puto da vida, desculpa a palavra, não, fica porque não está comendo direito, não está comendo o mínimo previsto, a comida está ruim, vai criar confusão com o policial penal e já vai começar um atrito. Se eu não gerir o contrato de energia, vai ficar sem energia na unidade. O contrato de água vai ficar sem água na unidade. E por aí vai, o contrato de papel vai ficar sem papel na unidade, papel higiênico na unidade, sem kit de higiene, sem colchão. Então tudo isso, todo mundo trabalha integrado. Quando eu cheguei na Secretaria de Justiça, tinha muito essa rixa de quem estava na ponta da unidade e quem está na gestão. Quem está na ponta acha que o pessoal da gestão só está no ar-condicionado. E quem está no ar-condicionado aqui, que nunca trabalhou na ponta, acha que o pessoal da ponta reclama demais. Isso não existe, todo mundo é a mesma equipe, Robson. Marcos, foi um prazer conversar contigo, porque a população também está puta da vida com essas fugas, a população está puta da vida com a falta de segurança pública, e todos nós estamos putos da vida com a desgraça que hoje o Brasil está envolvido nessa questão da violência, cada dia mais violenta. Eu agradeço que nosso tempo já se foi um bom papo, né? Espero que você continue com a chave no bolso, não deixe os meninos saírem. De jeito e algum. Parabéns aí pelo trabalho. E agradeço a todas as pessoas que nos acompanham, mas, por favor, não fique puto com a gente, não. Você compartilha lá também. Claro, com certeza. Lá com os presos, não. Não, compartilha Um com a abraço. sociedade.